Queridos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui ao vivo, diretamente da Assembleia de Deus, Ministério Vivendo em Cristo, e estamos com a psicóloga Kraine. Ela vai estar nessa noite fazendo um pouco dessa diferenciação daquilo que é aconselhamento feito por um pastor e daquilo que é feito diretamente por um psicólogo. Hoje em dia, às vezes, nós que somos pastores, ou mesmo um líder que faz aconselhamento, confundimos um pouco a figura do psicólogo com a do pastor, e às vezes isso acaba dentro do gabinete se misturando. Aprendemos lendo um ou outro livro, algumas coisas que se aprende na psicologia, e achamos que a gente pode aplicar dentro do nosso gabinete, e a gente precisa então entender melhor como que isso funciona, como que isso deve se dar. Você que está aí conosco, é nosso convidado. Queria convidar a psicóloga para vir até aqui, por favor. E eu quero orar para que Deus possa estar, através dela, nos ensinando a maneira correta e as coisas corretas no que tange a figura do aconselhamento, ou essa abordagem que todo líder, ou todo pastor, todo missionário, missionária, acaba em algum momento dentro da igreja tendo que fazer uso dessa ferramenta que é aconselhar as ovelhas. Tá certo? Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença. Eu quero te agradecer, Deus, pelo privilégio que nós temos de aqui reunidos, podermos aprender mais com a Tua filha. Instrumentaliza a Tua serva, Senhor, nesta noite. Usa de forma tremenda através do ensino, que nós possamos aqui nesta noite, onde quer que aqueles que estão nos vendo estejam, possamos ser, meu Deus, em nome de Jesus, abençoados através deste ensino. Possamos crescer através dele, e que no nosso aconselhamento, no nosso ato de aconselhar as pessoas, nós possamos entender como devemos agir para a Tua glória, para louvor do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Assim oramos e agradecemos em nome de Yeshua Mashiach, Pai. Amém. Psicóloga Kraine com a palavra. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com cada um que está presente e com cada um que está aqui também nos assistindo ao vivo, você que vai assistir depois. É um prazer compartilhar com você todo o conhecimento que nós temos adquirido, que hoje tem sido trazido para que você possa embasar e dar o melhor de você no aconselhamento. De já eu quero me apresentar, sou a Kraine Dias, psicóloga. Eu venho acompanhada do meu esposo, do Marconi. Vocês não vão ver, ele está ali quietinho, só quem está presencial que vai conhecer. E eu agradeço de já ao pastor Junho pela confiança, pelo carinho, a Maíra, por todos os pastores da DVC que têm nos permitido compartilhar e crescer aqui dentro. Queridos, para quem não conhece, também sirvo ao Senhor, tá? E sou da Assembleia de Deus, sim. Me congrego com o pastor Denilson de Jesus, para que você saiba. E como a gente vai falar de aconselhamento espiritual, quero dizer para você que todos nós temos uma hierarquia de aconselhamento espiritual. Quantos pastores você teve? Quantos líderes você teve espiritual? Você teve lá a sua porção de aconselhamento. Então, eu sei que isso teve uma influência muito grande na sua vida. Então, eu também tive os meus, tá? Aqui mesmo no Maranhão, passei por vários pastores desde a minha infância. E contribuiu muito, respeito muito o aconselhamento espiritual. Tá bom? E o que me leva a falar hoje dentro da psicologia com você é porque eu me dei conta de uma fase na vida que eu trabalhava na igreja com aconselhamento, e ao casar também, e vi que eu precisava de mais para contribuir, porque eu sabia que eu poderia ir além do que nós podemos oferecer. Como assim, Kraine? Está vendo aquela Bíblia ali? Eu quero que você olhe bem para aquele slide. O aconselhamento espiritual ele é fundamentado aqui, ó, na palavra, tá bom? Eu vou apresentar a vocês alguns livros e vocês verão
como isso dar uma resposta para nós. Que muitos de nós confundimos, como eu também um dia fui assim, achando que poderia... eu sou uma psicóloga porque eu aconselho as pessoas. E não é assim. Quando nós nos fundamentamos e vamos nos abastecendo no conhecimento científico. O pastor Júnior sabe disso, que ele está cursando psicologia. E a gente vai se dando conta de que, às vezes, nós tomamos alguns momentos da nossa vida que fazemos algumas coisas no aconselhamento onde não é do âmbito psicológico. Então, daí me surgiu a necessidade de querer estudar para oferecer mais. Hoje, além de ter me aprofundado na terapia familiar sistêmica, que é o que eu vou trazer para vocês hoje, cada um de vocês vai poder ter um olhar leve e vai aprofundar se quiser, para você ter maior condições. Eu já digo que eu deixei um material com o pastor Júnior para vocês. Vocês podem pedir que ele vai compartilhar. Tá? Quem está aqui vai receber, mas quem está aí nos assistindo, depois não se preocupe, vai chegar na sua mão. Para que você veja a importância, como ela contribui para você que trabalha com aconselhamento. Tá? É muito fantástico. E foi daí que trouxe todo esse fundamento na minha vida na psicologia, comecei a trabalhar com terapia de família e de casal, e hoje eu decidi estender mais e já estou aí no caminho da neuropsicologia e também me aprofundando na terapia cognitivo-comportamental, onde eu atendo na clínica dentro dessa abordagem. Então, a gente vai buscando mais para poder oferecer. Então, de já, eu quero que você entenda. Aconselhamento espiritual, ele sempre será fundamentado na palavra. O foco é na palavra. Sempre será nesse âmbito. Mas o pastor tal, o meu líder tal, ele pega ali de algum lugar, de uma fundamentação, de uma abordagem. Respeito. Mas sempre tem que ter o foco na palavra. Se nós mudamos o foco, nós temos que ter cuidado. Porque toda a pesquisa, tudo que tem dentro da teologia, o aconselhamento espiritual, ele está direcionado na palavra. Por isso que não dá para a gente querer fazer o serviço da psicologia. Porque ali vai trabalhar com testes, vai trabalhar com outras questões científicas, onde não dá para juntar. Primeira diferença, não trabalhamos com a Bíblia. Lá no consultório, nós não trabalhamos, nós não falamos deste âmbito aqui, não entramos. Isso não é nem permitido no conselho, nós não podemos. Então, daí você já vê que não dá para fazer o mesmo serviço, é diferente. Então, vamos falar mais sobre isso para que a gente possa, por favor, pode passar, para que a gente possa ir um pouco mais a fundo. Olha o que tem nesse livro sobre o pastor e o aconselhamento espiritual. Eu peguei essa fundamentação desse livro para você ver que foi escrito por dois homens fantásticos, maravilhosos, e eu quero que você veja. Eu sei que está pequeno, mas olha o que diz dentro da fundamentação bíblica sobre aconselhamento, para que você entenda e leve isso guardado hoje. O meu papel, a minha responsabilidade, ela está fundamentada na palavra. Na multidão dos conselhos há segurança, está lá em Provérbios. Gente, se diz que é uma multidão, então é bastante, não é pouco, né? Então, se ele é bom, vai ser seguro. Então, é isso que vem buscar a pessoa que vem buscar o aconselhamento espiritual. Ela vem com uma necessidade muito grande. E ainda diz mais, eu vou ler lá embaixo, para depois eu voltar àquela citação do livro. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, Provérbios 8:14. Meu, para mim, é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu só posso compreender que é do nosso Deus. Não é de ninguém mais, porque da verdadeira sabedoria é lá que está o abastecimento do que é melhor, do que é maior. Então, já fica claro que é lá que nós vamos buscar, que trabalhamos com aconselhamento espiritual. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Por isso que eu disse para você no início, que eu passei por vários aconselhamentos pastorais, porque desde a minha infância eu tive vários pastores, eu acho que eu tive uns 7 a 8 pastores. Então, cada um oferecia o seu modo, e eu fui me abastecendo e colocando para nutrir a minha vida espiritual e também para os outros âmbitos da minha vida. Já pensou se eu pegasse só um dos conselhos? Então, isso poderia ter trazido prejuízo, porque eu tive conselhos dos meus conselheiros espirituais que eles não foram muito edificantes.
Por quê? São pessoas. Eles podem também errar. Sabe por quê? Olha o que diz lá em cima na citação que está nesse livro. O pastor procura ministrar o cuidado e a ajuda através da conversação e outras formas de comunicação metodologicamente refletida. Até aí está bonito. Está muito bom. É isso que ele deve fazer. Se fundamentar para poder oferecer através da comunicação, da conversação com quem vem buscar. Família, pessoa, adolescente. Aí diz mais. Alguém que assume um papel de conselheiro necessitará ser pautado por sobriedade e moderação. Duas coisas que algumas pessoas não têm a disciplina de ter. Mesmo nós, conselheiros espirituais, eu me considero, porque às vezes eu tenho que fazer isso lá na igreja. Então eu saio, não é psicóloga, não, estou bem aqui como uma conselheira para você. Se for para ser a psicóloga, vamos lá no consultório. E é necessário a gente ter isso, sobriedade e moderação. Aí eu continuo, bem como frear os impulsos de presumida onisciência ou inteira clarividência. Quando eu disse para vocês que houve conselhos dos meus conselheiros espirituais, que eu tive pessoas que cuidaram de mim e disseram, filha, não quero que você guarde isso. Você já imaginou? Porque teve muitos que tiveram assim o interesse de explorar a sua onisciência. E isso é muito arriscado. Então é por isso que nós temos que estar muito bem alinhados com a palavra, certos de que vem da palavra, de que não vem de você, não vem do âmbito seu, do seu entendimento. Tem que ser tudo direcionado. Deus, é a tua palavra que diz, porque senão você compromete a vida de alguém com um aconselhamento. É muito arriscado. Dá para você entender como não dá para você querer fazer o que um psicólogo faz? Nós trabalhamos com uma seriedade enorme. Foi por isso que eu fui estudar e dizer, eu quero ser uma profissional para contribuir no âmbito da saúde emocional, porque eu sei que não é a mesma coisa. É tão bom que vocês vão ver um livro mais na frente que eu vou mostrar para quem tem dificuldade de entender que depressão é uma doença, que algumas doenças existem, elas não são do âmbito espiritual. Nós entendemos que existe, sim, contribuições, sim, do âmbito espiritual, mas que as pessoas adoecem e precisam ser tratadas por profissionais, é necessário a gente começar a internalizar esse entendimento e ajudar as pessoas, porque senão nós podemos ser contribuintes para pessoas irem até a um suicídio. E eu sei que não é isso que nós, que estamos aqui hoje, você que está assistindo, quer fazer na contribuição na vida de alguém. Amém? Vamos seguir, por favor? E aí, tem uma coisa nesse livro muito maravilhosa. Eu fiquei apaixonada por esse livro, viu? Super recomendo para vocês comprarem e terem ele, porque ele tem até um planejamento de aconselhamento para vocês. E aí fala, nunca trabalhe sozinho. Eu sei que branco que eu coloquei, eu não fui feliz, mas eu espero que você leia. Lá naquela páginazinha que está amarela, está dizendo assim, nunca trabalhe sozinho. Se o aconselhamento do pastor fosse tudo o que há no processo de mudança, você deveria se preparar para desistir do hábito de dormir toda noite. Eita, pastor Juarez, já imaginou? Ia ficar numa situação delicada, vocês estão aí, né? Se trabalhasse como se o bem-estar espiritual de cada membro da igreja dependesse diretamente de você. Queridos, não deu para eu colocar um artigo que eu queria colocar aqui, senão a gente ia passar a noite, viu? Muito interessante sobre os pastores que não compreendem isso e querem ter o compromisso de que eu vou curar essa pessoa, eu vou conseguir alcançar o resultado de saúde emocional nessa família, eu vou resolver a família. E aí ele internaliza o problema dessa família, não consegue separar, mistura esse aconselhamento espiritual, adoece, se frustra porque não conseguiu, e aí ele vai ficar se culpando e dizendo que ele não foi suficiente. Queridos, isso é muito arriscado. Você não pode trabalhar só. Tem situações familiares que você vai ver que elas têm uma história.
Tem anos de investimento, está internalizado. Então, nós não podemos querer, em 2 encontros, resolver essa estrutura familiar que está comprometida, alimentando esse hábito há muito tempo. Então, é por isso que eu coloquei essa citação, para que você desse um olhar e visse, será que eu não me comporto assim? Eu não deixo até a minha família de lado e passo noites até orando por essa família e estou sendo disfuncional de como eu estou conduzindo o meu trabalho de aconselhamento. Então, eu quero que você pense nisso. Vamos lá? E aí, próximo slide, ele diz assim, a terapia familiar sistêmica no aconselhamento, coloquei até aí uma foto, não é um padre não, tá? É um pastor mesmo, que eu peguei lá. E qualquer um que trabalha do âmbito espiritual, ele pode fazer um aconselhamento. Mas será que tem como? Tem. Por isso que eu trouxe essa abordagem, porque eu disse ela é muito interessante, porque eu conheço muitos pastores que estudam ela, que estudaram comigo, e estão fazendo uma diferença enorme lá nas igrejas deles. Então, pode passar. Eu coloquei isso para que você entenda mesmo. Aí eu disse que os livros que eu ia indicar para você, está bem aí, ó. Esse livro da Elaine Cruz, que fala sobre equilíbrio emocional, ele é maravilhoso para quem não acredita que existe transtorno, que existe, sim, aí um monte de doença que está aí, que a gente está lá, que tem CID e tudo. A Elaine Cruz é uma psicóloga fantástica. Também ela tem a formação em terapia de familiar sistêmica, é psicóloga escolar, tem um currículo muito bonito e é escrivã. E aí ela escreve esse livro dizendo assim, sabe, a personalidade transformada pelo fruto do Espírito. Eu sou apaixonada por isso, porque eu acredito muito na mudança de comportamento, pensamento. Mas eu acredito também que nós confundimos como cristãos que Deus tem que mudar tudo, e é responsabilidade nossa a mudança de comportamento. Então, a gente fica assim, quando Deus quiser, Deus me muda. E aí, no aconselhamento espiritual, eu dou essa dica para você. Diga para ele que Deus criou ele, mas Deus deu o livre-arbítrio. Quem faz as escolhas do dia a dia é ele. Tá? E não é Deus que vai pegar, como o desenho animado, uma varinha e plim, muda você. Você é responsável pelos seus hábitos. Você é responsável pelo que você faz, pelo que você come, pelo que você diz. Então, essa mudança parte de você. O seu Criador vai ficar muito feliz em dizer, olha, filho, você está mudando o seu comportamento, está começando a entender que é responsabilidade sua. E esse livro traz uma clareza muito grande sobre transtornos, sobre perdão, sobre o amor, fundamentação bíblica e sua fundamentação dentro do âmbito da psicologia. Então, se você tem dúvida, eu sim recomendo, trouxe para vocês verem. Faz o investimento, faz a leitura. Eu super recomendo para as pessoas que têm dificuldade, diz, não vou mandar para tratamento, não vou mandar para o psicólogo, nem para o psiquiatra, porque Deus vai curar. Cuidado, por favor, são vidas, nós temos que ter cuidado, são pessoas. Deus quer que nós tenhamos sabedoria nas nossas decisões para contribuir com o outro. E aí, para quem trabalha dentro do aconselhamento com casal, esse livro da Solange Rossetti é muito bom. Brigas na Família e no Casal. Ele é um livro tranquilo, dá para você ler. Tá? Se você não quer estudar para você fazer uma formação na terapia familiar sistêmica, vá, leia. E você vai conseguir ter um esclarecimento muito bom. Ele é enriquecedor, todo fundamentado na mesma abordagem que eu estou falando para vocês. E aí, não podia deixar, se a gente está falando de aconselhamento espiritual, você tem que ter o pastor e o aconselhamento. Ele vai ser para você, sabe, assim, um livro que vai fazer parte com você ali, um kit, andando com você. Ele está prontinho, todo estruturado para que você possa oferecer nos seus aconselhamentos e não ficar perdido, sem saber o que fazer e dizer assim, Deus mandou eu te dizer isso. Cuidado com essas coisas. Você tem que ter certeza que Deus mandou você dizer, tá? Porque essa pessoa vai confiando em você. Essa pessoa, essa família, ela vai ali com a esperança de receber o melhor, receber respostas. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que vamos oferecer. E ele contribui muito. Vamos passar, por favor?
Aí eu falo para você da abordagem com uma fundamentação melhor agora. Eu coloquei essas imagens para você entender que ela pode trabalhar em todos os âmbitos, se você quer. Eu não sou psicóloga, eu sou formada em administração, mas trabalho na igreja com aconselhamento de casal, vamos supor. E eu quero ser um terapeuta de casal. Você pode fazer o curso de terapeuta. Você não precisa fazer a faculdade de psicologia. Mas você não vai trabalhar como psicólogo. Você vai ter um curso, uma formação para você atender como terapeuta de casal, de família. É isso que você vai poder fazer. Então, vai te dar esse suporte. Olha o que a Mônica Machado diz. A terapia familiar, ela centra-se na família, todo, tá? Como um todo. Ela não considera uma mera soma de suas partes. Tudo o que acontece no elemento irá afetar os outros elementos. Tudo o que acontece com você e vai afetar toda a estrutura. A terapia familiar sistêmica, ela compreende que é como um sistema todo interligado, vem de geração após geração. Por isso que eu gosto de oferecer esse conhecimento para quem quer do aconselhamento espiritual, porque é a melhor estrutura para você ter e poder trabalhar do conhecimento, já que você quer ter um embasamento melhor. Porque você vai conhecer família, a estrutura do ser humano, toda a estrutura dele quando você vê eu mostrar aqui genograma. Porque é isso que essa abordagem faz. Então, é muito importante você ter o conhecimento, já que você quer ir mais a fundo em contribuir com as pessoas. Porque ela vai te dar um olhar além, muito além na vida desse ser humano, do que a Bíblia vai te oferecer. A Bíblia vai te oferecer tudo do âmbito espiritual, de toda a estrutura teológica. Tudo que ela pode te dar, que está direcionado por Deus, não parte de ninguém, parte o que Deus tem para dar para o ser humano. Aí tu diz, olha a Bíblia que está dizendo, sou eu não. Ali tu vai conhecer a estrutura familiar dessa pessoa. Isso é que é o gostoso que a abordagem traz. Pode passar. E aí, eu trago mais para você entender, eu estou tentando entender essa abordagem. Olha o que ela fala, eu estou falando coisa leve e básica dessa abordagem. Ela trabalha com esses dois conceitos, a homeostase e a morfogênese. Muitas pessoas conhecem essas duas palavras por outros âmbitos, por outras linguagens, mas dentro da terapia familiar sistêmica, ela fala disso. Então, ela trabalha o quê? Dizendo que ela define como um processo de autorregulação, tá? Ela vai manter a estabilidade do sistema desse indivíduo, ela protege, tá? Das mudanças, é isso. Observa a sua família e vê, eu sou uma família que protege, uma família que tem essa organização. Nessa classificação que eu dei para vocês, aí vocês vão ler depois e vocês vão se identificar, porque quando vocês olharem assim, o tipo de família, será que minha família é conflituada? Aí você vai lendo o que está, como ela se comunica, qual a relação, tudo. Aí você vai identificando. E aí você tem a resposta dos dois, tanto da homeostase quanto da morfogênese. E isso é legal, porque a morfogênese nunca vai concordar com a homeostase. Então, a terapia familiar, ela traz essa raiz, e isso muito claro quando ela vai avaliar e olhar a família. Então, quando a gente vai do terapeuta familiar fazer um olhar e começar a buscar a fundamentação dessa história, dessa vida, toda a estrutura dessa história, aí vai estar observando como que funciona bem aí, e um dos dois vai dar resposta. Isso é uma maneira científica de falar, tá? Aí você vai dizer, mas eu falo disso de outro jeito, é com outra palavra, sem problema. Só quero dizer para você que toda abordagem ela vai ter as suas palavras de classificação e de raízes para se definir e se mostrar aí diante das pessoas, da sociedade. Pode passar. E aí, aqui fica bem escurinho, né? Mas eu quero dizer para você que só para você saber que ela tem uma origem, tá? De onde que veio a terapia familiar sistêmica? Você sabia que tem várias abordagens na psicologia? A terapia familiar sistêmica, ela vem da psicanálise, de um grande estudo. E aí tem gente que chega lá e começa a estudar e, de repente, diz assim, olha, eu estou achando que a gente tem que tratar esse povo aqui com a família, porque a gente manda eles para casa bem. Quando volta, vem todo disfuncional. E aí, quando começaram a estudar a família das pessoas, começaram a ver que era lá. E aí funde
estudiosos da psicanálise, dizendo, vamos trabalhar direcionado por aqui, aí tem que dar o tema, né, gente? Mudou, fundiu, nós três vamos trabalhar aqui desse jeito, então vamos dar o nome agora, porque a teoria é nossa. Então, é daí que acontece. Por isso que tem enfoque sistêmico, tá? Mudança no sistema familiar, reorganização na comunicação entre os membros da família, porque é esse o trabalho, é esse o foco, organizar a estrutura da família. Ela trabalha com todos os ciclos da família. Vai casar, trabalha toda a estrutura. A gente vai ter uma figura que vai ver a importância disso. E eu só coloquei para vocês saberem sobre os teóricos mesmo, tá? Se você quiser, depois você pode procurar, porque ela tem toda uma história, toda uma estrutura, não é nova, tá bom? E você pode decidir por onde você quer começar a trabalhar. Ela tem a terapia sistêmica da Escola de Milão, da Escola Construtivista, no enfoque psicanalítico, tem o sistema estratégico, então é para estudar mesmo. Se você quer ir a fundo para trabalhar como terapeuta, você vai ter que parar para estudar. Aí é uma outra conversa que tem que se ter. Mas eu só quero dizer para você que tem fundamentação para você ser, sim, um conselheiro espiritual bem mais embasado e oferecer mais para as pessoas que você tem responsabilidade na casa do Senhor. Pode passar, por favor. Olha aí como eu disse para você que vinha uma foto aí falando sobre esse negócio de desligar um pouquinho. Qual a influência da história familiar em nossas vidas? Tem influência? Vocês acham que tem? Vocês estão aqui comigo hoje? Tem influência, gente? Não tem? Vocês se sentem influenciados na família de vocês? Sabe o que a Elaine Cruz diz no livro dela, que eu botei aqui na página 63? O problema da dependência surge quando a importância dos outros se torna uma necessidade incontrolável, uma obsessão. Aí sabe o que ela fala mais? O problema da carência faz com que não soltemos os cordões umbilicais. Vocês estão vendo aí ele tentando cortar, né, o cordão. E aí, difícil, né? Porque está tudo ali enraizado, todo mundo ligado. Vocês já viram famílias que moram, que parece um condomínio, todo mundo juntinho, assim? É bonito, né? Muito legal. Troca a panela, faz tudo, né? Vai buscar o sal, o limão, tudo. Eu não desconsidero. Se ela funciona bem daquele jeito... Gente, não existe receita pronta. Não tem. Tenho certeza que o pastor não tem lá no consultório dele, lá uma receita. Está aqui, é essa receita para viver a família. Cada um vai funcionar de um jeito. Mas quando está sendo disfuncional, a gente tem que começar a ver onde que a gente vai ajudar esse ser humano a seguir. E é bem isso que a terapia familiar faz. Quando eu coloquei o outro, eu, o outro e o nosso, é porque nessa hora de cortar, a gente tem que começar a ver o que é seu, a gente estimula, ensina o ser humano, a gente faz isso tanto na terapia familiar sistêmica, quanto a gente faz em outras abordagens, tá? A gente começa ele fazer entender o que é ele, o que é você, o que é do outro, mamãe, papai, casa do titio, vovó, o que são as heranças deles e o que é nosso. Nosso encontro de Natal, lá que a gente vai, encontro de virada de Ano Novo, encontro de feriado, é nosso? Nossa dívida de todo mundo é nossa? A gente tem que aprender a fazer isso, porque senão vai ter conflito. Sabe por quê? Você vem de uma família, sua esposa vem de outra. Duas famílias diferentes, duas histórias diferentes. Duas estruturas familiares diferentes. Aí nesse papel você olha e diz assim, ixi, a família da minha esposa é toda assim. Aí você diz, a minha é desse jeito. Aí pensa para unir. Olha o processo desafiador. Então, é por isso que a gente tem que começar a contribuir para esse ser humano, quando ele está em sofrimento, a começar a cortar esse umbigo. Mas a Bíblia diz, já que a gente está em aconselhamento espiritual também, ela diz lá, né, para largar, né, pastor? Vai largar o pai, a mãe, para você ter sua família. Olha, eu estou falando de uma forma bonitinha, viu? Mas lá é nesse contexto, dizendo assim, vamos fazer isso, que você agora vai ter responsabilidade, você vai ter que seguir, a conta vai ser sua, o filho vai ser seu, bora cortar isso aí. Então, é muito interessante, porque a Bíblia, bem aí, ela tem a fundamentação certa para você. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz, não precisa cortar o umbigo, fica aqui na minha casa, deixa que eu faço tudo. Nós estamos
contribuindo para o desequilíbrio emocional dessas pessoas, a elas não amadurecerem e elas não terem estrutura para lidar com os enfrentamentos que elas vão ter da vida pessoal delas, das relações delas, em todos os ambientes. Então, nós temos que ter muito esse cuidado. Pode passar. E aí, eu trago o genograma, que é a ferramenta fundamental da teoria familiar sistêmica. Nós temos que trabalhar com ele. Quem quer ser um terapeuta que trabalha com essa abordagem, precisa aprender a usar o genograma. Mas para quê, Crime? O genograma, quando você começa a desenhar ele, da família, começa a descobrir segredo, começa a descobrir doença que não sabia, começa a descobrir gente que não sabia que morreu, e começa a descobrir como funcionam essas relações. Aí você começa a ver que tem gente que rompeu a relação, por muito tempo não se fala. Tudo isso nós vamos mostrando como compromete a estrutura de cada um. Entenda uma coisa hoje, você que está nos assistindo, você que está aqui presente. Pais disfuncionais, que não têm uma poupança emocional na estrutura conjugal, filhos também disfuncionais emocionalmente. Filhos também que vão ter prejuízos na sua estrutura emocional. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Enquanto nós adultos estamos muito bem ligados, internalizados com as nossas questões de adulto, com os nossos conflitos, esses seres humanos que estão em formação, eles estão lá, só crescendo, sendo abastecidos, e eles não têm emocional suficiente para lidar com isso. Então, nós acabamos desestabilizando e oferecendo aquilo que não deveríamos. Então, nós temos que começar a ter cuidado com isso. Você, conselheiro espiritual, você tem que entender isso bem aqui, a ligação afetiva, a comunicação, tudo isso, essas relações existentes, para que você entenda, essa família nunca muda. Ou gente que está na igreja há 10 anos e só vive me dando problema. Oh, meu Deus, muda esse povo. Volto a dizer para você, eles que têm que mudar. E o bom é quando eu volto lá naquele eu que eu mostrei para vocês, quando a família é toda disfuncional, as gerações, vamos dizer, as 3 gerações, todo mundo repete o mesmo comportamento, a gente trabalha em quem procura, nessa pessoa individual. Sua família é assim, mas você quer mudar, você está interessado, então vamos começar a trabalhar com você, para você romper esse hábito, essa herança. Isso é muito bonito. Eu sou apaixonada pela psicologia dentro disso, porque você pode ser o que vai mudar a geração de toda a repetição de hábitos não saudáveis na sua família. E você pode, sim, ser uma pessoa que contribui para a formação de pessoas diferentes. Vamos lá? E aí, eu trago de novo do livro de aconselhamento pastoral, o pastor e o aconselhamento. Ele fala uma coisa muito bonita. Ensinar, aí ele fala que faz responsabilidade do jardineiro. E o jardineiro, ele vai ensinar a fazer esse processo, né? Para que ele aprenda a adubar o que está bom e podar o que está sobrando. Enquanto, vamos supor, o pai que vem procurar o aconselhamento espiritual não sabe fazer isso, podar o que não está bom, vamos supor que o menino faz o que quer, ele bate em todo mundo, aí o conselheiro pastoral, ele é o jardineiro que vai ensinar essa pessoa como que vai podar dentro da palavra fundamentado. Olha a responsabilidade de um aconselhamento espiritual. Já pensou? O pai chega lá e o menino faz tudo dentro do gabinete. E aí você não tem uma sabedoria em se portar como conselheiro e você diz, dê a vara nesse menino, porque esse menino está muito indisciplinado e mal criado. E esse pai se sentiu ofendido, nunca mais querer voltar. Então nós temos que ter muito cuidado, tá? Um jardineiro, ele tem um cuidado como, gente? Ele é zeloso para com as plantas. Ele conversa, ele trata bem. É lindo o comportamento de um jardineiro. Eu não daria para ser uma pessoa que trabalha com planta. Eu não teria essa paciência. Eu tenho a paciência de escutar, de estar lá e dar. Mas nós precisamos entender como conselheiro espiritual, que é bem aí. E na Bíblia você vai encontrar.
Aí também eu coloco essa referência para você em Êxodo, para depois você ler essa história e você entender, anulando as maldições e transmitindo bênçãos. Como é possível anular? A Bíblia nos dá esse respaldo. Como é possível? Esse negócio de dizer assim, minha família é toda assim, eu vou morrer assim. Não faço isso não. Existe sim como você anular e como você determinar que não quer mais ser reprodutor dessa herança, dessa maldição. Claro que você vai ter que mudar o comportamento, o pensamento, a sua maneira de ser, de agir. É por isso que você vai ser responsável por romper. Mas não é dizer assim, vou orar agora e vai acontecer. Nunca tem que partir de você. Herança, só herança quando tomamos posse. Eu ouvi isso de um professor e nunca mais esqueci. Eu disse, verdade, se eu não tomei posse da herança, como é que eu já estou dizendo que é minha? E eu fico carregando lá o sofrimento daquela herança que não é boa. Então, só herança quando eu tomo posse. Se eu não tomei posse, esse hábito aí não é meu, esse vício, essa herança ruim na minha família, de tudo que você quiser imaginar, em pessoas que a família inteira, eles dizem que a herança é de que ninguém vai permanecer no casamento. Todo mundo tem que ser traído. Você vai querer continuar carregando a herança? Então, nós temos que estar dispostos. Se eu quero mudar a história da minha geração familiar, ou se eu quero fazer parte também de conduzir e levar isso. E isso é uma das coisas mais leves, né, que eu posso falar. Vocês sabem que existe coisas aí de famílias que vão de geração após geração. E é no genograma que a gente olha isso e às vezes as pessoas dizem, olha, não é que é verdade? Então é bem aí que a gente se dá conta. Para querer tomar conta de receber essa herança, precisa ter inteligência emocional. E é isso que eu coloquei. Você precisa ter. Como que eu tenho inteligência emocional, Crane? Você precisa fazer mesmo, se não tiver isso muito bem desenvolvido, em saber o que é seu, o que é do outro. Reconhecer, ser uma pessoa que tem vontade de mudar, de crescer, ser otimista, ser uma pessoa grata, uma pessoa bem consigo mesmo e não se importar com o que os outros dizem. São poucas coisas que eu posso lhe dizer. Se você não consegue, você é uma pessoa que reclama de tudo, que acha que ninguém te ama, que ninguém gosta de ti, que a vida não é boa, que todo dia tudo é negativo, então a gente precisa começar a trabalhar em você mesmo. Aí eu digo que é terapia. Eu digo que não vai dar certo no aconselhamento espiritual. Porque você precisa fazer todo um processo que existe, que a gente faz de treino ali, de testes mesmo de exercício. Não vai dar certo no aconselhamento espiritual. Você vai culpar o seu conselheiro dizendo que não lhe ajudou e que não deu resultado. Tá? Você vai fazer isso. E aí, se ele não tiver uma estrutura bem resolvida de si, o conselheiro vai dizer, realmente, eu não fui bom, não ofereci. Aí vai prejudicar. Então, tem que ter inteligência emocional para isso, tá bom? Devolva a herança emocional que você internalizou, que não te faz bem. Diz, olha, eu me dei conta de que eu não quero mais isso, estou devolvendo, está aqui para você, que eu vou seguir a vida. Muito obrigada por isso aí, mas não me fez bem. 20 anos eu fiquei aqui reforçando, alimentando, fazendo isso, dizendo, internalizando, e vi que não me fez bem. Então, agora eu estou devolvendo. Faz isso. E começa do zero, seja lá como for, procura seu conselheiro espiritual e diz, eu preciso mudar, eu não quero mais isso para mim. Isso é maravilhoso, é libertador. É o processo que você diz assim, hoje chegou. Eu vou começar, que eu chamo de esvaziar a lixeira emocional. Eu vou começar a fazer a limpeza. E eu vou ser outro ser humano. Ixi, Deus se agrada demais disso, viu? Deus ama esse negócio. Quando você chega nesse ponto, eu imagino Deus olhar assim e dizer assim, nossa, que lindo, filho. Eu estou orgulhoso de você. Muito me interessa. Eu fico imaginando Deus assim, acho que Ele até muda de posição e olha para nós. E diz assim, agora vai começar. Tu não tem ideia do tanto de plano que eu tenho para a tua vida. Mas tu não estava pronto para entregar. Tu não tinha inteligência emocional. Então eu não podia te dar. Mas agora vai chegar a hora. Deus tem planos para nós. Mas nós, às vezes, não estamos prontos para receber o que Deus tem para nós. Então nós precisamos estar entendidos de que precisamos estar prontos para alguns planejamentos que Deus tem para a nossa vida.
Aí vai depender de você, do que você se apresenta. Olha, Deus, estou me apresentando hoje assim. Aí Deus, beleza, vamos lá, vou ver o que eu tenho para ti. Estou fazendo aqui uma comparação, mas eu imagino a minha relação com Deus assim. Meu crescimento veio dessa relação que eu estabeleci. Eu vejo o quanto Deus assim diz, poxa, filha, pensei, né? Eu fico imaginando Deus olhando e diz assim, eita, crânio, demorou, hein? Mas tu te deu conta. E eu me dei conta de muita coisa, e a psicologia me ajudou muito. E os aconselhamentos que eu tive. Então, eu te convido hoje a dizer, eu vou largar o que eu estou carregando de herança que eu não quero, eu vou deixar para lá, tá bom? Que não está me fazendo bem. Bora lá? E aí, a gente está chegando aqui ao fim, que eu disse que eu vou ter o controle desse tempo. Eu deixo uma dica do exercício para vocês, tá? É um exercício para quem trabalha com aconselhamento espiritual que dá para fazer. Você depois pode procurar, que eu digo para você com mais detalhe, porque eu não deixei no material. É um exercício que a gente trabalha mesmo para se dar conta da realidade. Até botei assim um exemplo. Tem que escrever, porque é escrito, tem que praticar mesmo. Uma das coisas que ajudam muito o ser humano é quando ele faz o exercício da escrita. Isso contribui muito para que ele se dê conta do que está escrevendo e olhe e diz assim, eita, olha o que eu estava fazendo, olha, eu nem estava me dando conta disso, olha como é que está meu comportamento. Então eu sou João, eu sou capaz de quê? Eu conquistei, para se dar conta a realidade de quem é, tá? O que eu estou sentindo hoje, isso a gente faz, trabalha. Tá? Também dá para você fazer isso, que é uma coisa mais tranquila, para que a pessoa veja, olha, realmente eu não estou bem, eu estou precisando ir além em contribuição de ajuda. Aí você determina se você quer seguir, se você dá conta, se você quer encaminhar essa pessoa para ir para um tratamento terapêutico, tá? Do âmbito da psicologia. A proposta dele é buscar memórias alegres, positivas na história de vida pessoal e trabalhar a lista de competência, para que a pessoa se dê conta mesmo. Eu estou me dando conta de que isso não está bom para mim, preciso mudar, porque isso está me fazendo mal. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Uma pessoa que tem as 3 gerações familiares, que as pessoas morrem de hipertensão, ou são, vamos considerar assim, tem obesidade na herança familiar, e essa pessoa continua não querendo se dar conta que pode comer tudo, que pode fazer tudo, então essa pessoa precisa acordar, porque ela vai seguir o mesmo caminho e também reproduzir o mesmo padrão, né, familiar. Então, a gente faz isso para que aconteça. Eu coloquei bem pequenininho para vocês. Isso daqui é uma coisa que eu amei. Um terapeuta familiar que fez e apresentou. Ele é um especialista muito fantástico. E ele viajou e ele trouxe lá do Mar Morto e do Rio Jordão. Aí ele fez uma técnica e colocou dentro dos frasquinhos para trabalhar com as pessoas que são cristãs. Ele botou, olha, o Mar Morto vai ser teu passado. E o Rio Jordão vai ser teu futuro. E ele começou a trabalhar para que as pessoas entendessem que são muito ligadas, tudo na Bíblia, porque Deus, peraí, que eu vou te botar aqui para te entender que isso não serve para ti, e para te seguir, que é o teu futuro, é tu acreditar no Rio Jordão. Então, eu achei muito fantástico o que ele fez, eu gostei demais, e como a gente está falando também do âmbito espiritual, no aconselhamento, eu trouxe para vocês, caso vocês acharem que é interessante falar disso. Que às vezes você está lutando com a pessoa e a pessoa nada dá certo. E aí você vai na Bíblia Fundamento e mostra a pessoa, olha, você fez eu entender. Então, tudo isso são estratégias, tá? Dentro da palavra. Vamos lá? E aí, eu fecho para vocês dizendo uma coisa aqui muito interessante, que é de um livro, eu esqueci de botar o autor para vocês. Ele é um autor também cristão, e ele fala no livro dele isso aqui. As nossas dores se transformarão em pérolas para abençoar vidas. Só transformam pérolas, ostras feridas. Eu acho fantástico isso, porque eu sei que cada um de nós tem uma história de vida. E você pode dizer assim, você não conhece minha história. Você não sabe o que eu passei para chegar aqui. Você não sabe tudo que eu sofri. Você não sabe como eu fui tratado, que eu fui abandonado, que eu não tive mãe, ou que eu tive, ou que eu fui me deram, me deixaram. Eu cresci num lar assim. Cada um tem uma história. E eu sei que muitos de vocês ainda estão vivendo sobre esse sofrimento que já foi do seu passado.
Mas isso aqui é muito bonito, porque quando ele escreve o livro, é uma das citações que ele deixa lá, e ele conta a história dele, e ele diz que ele se transformou em pérola, porque ele teve que passar o processo de ser uma ostra ferida. Cada ser humano, ele pode se considerar assim. Isso aqui não tem nada a ver com a questão da psicologia e nem bíblico, mas eu achei muito bonito do livro desse autor. E eu trouxe para você entender que às vezes você se maltrata tanto e você tem que olhar onde eu estou na minha vida, em que fase eu estou, quem eu sou, o que eu conquistei, o que eu já passei, o que eu tenho. Será que eu já dou para ser uma ostra ou se eu já sou uma pérola? Ou ainda estou no processo de ser trabalhado? Pode passar. E eu fecho para vocês com as referências que eu usei. E eu não sei se vocês têm pergunta, quem está aqui, mas eu quero dizer para você que está nos assistindo que eu trouxe de uma forma leve para que você entenda que existe possibilidade de você fundamentar o seu conhecimento e oferecer, sim, dentro da casa do Senhor, uma orientação, um trabalho para as pessoas de uma maneira muito segura, muito responsável, e estudando. Não pense que você tem que seguir somente porque é só a Bíblia. Deus nos deixa muitas pessoas para contribuir na nossa vida com conhecimentos muito bons, fundamentados também na palavra. Então vá atrás, não fique só nisso. E não queira fazer aquilo que não cabe a você. Você pode prejudicar pessoas. Eu quero passar para o pastor Juarez agora. Agradecer a vocês pela paciência, por terem ficado conosco. Tá? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou aqui para esclarecer. Tá bom? Então, fiquem à vontade. Bem, a gente quer agradecer a Craine. Ela tem sido um canal de bênção aqui para a vida de um monte de gente, não só da nossa igreja, mas de outros tantos lugares. E a Craine deixou comigo alguns materiais, dentre eles tem aqui a classificação diagnósticas das famílias. Eu até poderia falar alguma coisa, mas eu vou passar de novo para ela, só para ela explicar o que é isso aqui, para vocês terem uma noção, pelo menos periférica, do que é isso aqui, porque alguns de vocês vão me pedir esse material e, ao pegarem, vão tentar entender o que é um pouco disso. E eu li e é muito curioso que ela possa falar também. Sabe por que eu trouxe para vocês? Porque, às vezes, vocês estão lá dentro fazendo um aconselhamento e vocês não têm noção. Aí a gente pega esse papelzinho aqui, que tem tipo de família, olhem o papel de vocês, como se dá a comunicação dessa família, a relação do casal, os filhos, a hierarquia e poder que está lá sendo gerida, como que funciona. Esses comentários aqui são comentários que foram feitos por alguns profissionais, então talvez você não queira eles, mas esses outros quadradinhos, eles são muito bons. Craine quer dizer que eu vou seguir só um padrão? O meu tipo de família é uma família competente, tem boa comunicação, sendo clara e espontânea, a gente troca sentimento. Meus pais não investem na relação. Eles não têm respeito às diferenças, nem mantêm intimidade, e assim vai o que está aqui. Você pode ser que na comunicação, tem boa comunicação, mas na relação do casal, um domina e o outro submete. Então, você vai começar a compreender melhor. Ele não vai num padrão assim, não. Ele pode intercalar, sabe? Imagina como se fosse uma dama jogando. Então, pode ser que você diga a comunicação é essa, mas os filhos são divididos e puxados de um lado para o outro, dentro do conflito. Vocês estão entendendo? Eu trouxe isso aqui para que ajudasse vocês. E vocês vão olhar e dizer assim, a minha família está se padronizando bem aqui, e dessa maneira. Porque isso aqui tudo está dentro da estrutura da terapia familiar sistêmica. É por isso que eu trouxe, porque eu queria que vocês tivessem algo em mão para vocês lerem. E se vocês têm interesse, procurar, que a gente tem o maior prazer em ajudar vocês. O outro material que eu trouxe, já aproveitando, falando mesmo da terapia familiar sistêmica, é um artigo bem leve, para que vocês façam uma leitura e vejam o que se trabalha, como é, e daí começar a olhar. Será que eu me interesso por isso? Será que eu gosto mesmo de trabalhar com família, com casal? Ou isso é só uma ilusão minha? Então, é por isso que eu trouxe para que vocês vissem. Uma das falas que a Craine fez,
enquanto ela estava palestrando, da importância de nós, como pastores, líderes, conselheiros, tentar identificar a necessidade ou não de um psicólogo e, às vezes, até de um psiquiatra, né? Infelizmente, no nosso meio, no meio evangélico, nós nos acostumamos a espiritualizar todo e qualquer problema. E quando eu comecei a fazer psicologia, eu comecei a perceber que muita coisa que eu até atribuía a demônios era fisiológico e tinha cura. Ou quando não cura, tinha tratamento que amenizava ou que trazia um pouco mais de qualidade de vida para o paciente. E enquanto pastor, e aí eu falo como pastor e representando tantos outros pastores que talvez estejam me vendo ou assistindo em algum momento, é complicado às vezes a gente estar no gabinete, tentar colocar na cabeça de um pastor, primeiramente, de que ele sozinho talvez não consiga. E que Deus, na sua infinita sabedoria, deu a capacidade de nós desenvolvermos uma ciência, que hoje é a psicologia, para este fim. A gente, como pastor, ou nós como pastores, conseguimos aconselhar alguém que quebrou a perna a ir procurar num hospital um médico que trabalha com isso, para tratar aquele trauma, mas às vezes não conseguimos entender que a mente precisa também, às vezes, de um especialista que não vai trabalhar o fator espiritual apenas, mas mais do que isso, vai trabalhar fatores emocionais. O que o pastor Juarez está falando é tão bonito, gente, da questão do cérebro. Por isso que eu fui fazer neuropsicologia, porque eu sou apaixonada pela questão neural. Gente, as sinapses neurais são tão fantásticas, Deus fez tudo perfeito em nós, né? Mas nós abusamos tanto que às vezes ela perde a conexão. Quando ela perde, você não faz, sabe, a transmissão. E aí você entra em disfunção mesmo. Aí você começa a entrar em sofrimento, sabe que não funciona, esse corpo, essa cabeça não entra em acordo. E aí você vem e o pastor fica lutando ali, trabalhando. Então essa pessoa precisa urgente de um acompanhamento, porque se continuar o processo aqui em disfunção e perdendo mais sinapses, o prejuízo vai ser tão grande que aí vocês vão ver pessoas que às vezes eu tenho que visitar, cristãos que estão internados em situações seríssimas. Diz como? Era uma pessoa que estudava tanto, tantos cursos e tudo. Não brinquem desrespeitando os limites. Muitas vezes eu vejo estudantes que querem passar noites, que eu não vou dormir porque eu quero alcançar aquilo. Você está desrespeitando os seus limites, que Deus fez tudo organizado. Então, se você não quer dormir uma semana, espere a consequência disso. Você vai perder aqui. E aí vai disfuncionar e você não vai ter controle e você vai ficar inativo, vivo, só existindo, mas não serve para nada. Isso é tão sério, esse cuidado que a gente tem que ter e essa conscientização que, como líder, nós devemos ter da necessidade de um psicólogo ou não, dependendo daquilo ou de quem estamos aconselhando, que uns 10 anos atrás, mais ou menos, surgiu no Brasil uma moda que pegou em muitas igrejas, conhecida como G12. Todo mundo conhece sobre isso. E no G12 veio uma coisa chamada Encontro com Deus. Lá hoje não se faz mais na maioria das igrejas, mas no início, no processo inicial no Brasil, existia uma coisa chamada regressão familiar. Um processo que é feito por alguém que precisa estudar, e estudar com minuciosidade o que vai se fazer, para que não deixe uma pessoa débil. E aí eu pude ver, eu digo como pastor, eu vi situações em que, por completo falta de conhecimento e despreparo, não sendo um psicólogo, não sendo alguém que tem habilidade e conhecimento para isso, foi ensinado de forma rústica como fazer o processo, se fazia isso no chamado encontro com Deus, e pessoas voltavam a um estado de infância e não conseguiam voltar. Eu conheço pessoas que ficaram loucas, por assim dizer. Perderam. E por quê? Porque não houve a separação daquilo que é espiritual do que é emocional, tratado lá na psicologia.
E a ideia dessa palestra com a psicóloga é conscientizar você, seja conselheiro, líder, pastor, missionário, se você vai aconselhar alguém e percebe a necessidade de um psicólogo, faça o aconselhamento induzindo esta pessoa a procurar a ajuda emocional. Você estará lá ajudando espiritualmente, você vai estar lá dizendo a essa pessoa aquilo que a Bíblia ensina, mas em um dado momento você percebe que aquilo não é o suficiente, recomende um psicólogo. Eu não digo apenas como estudante, mas digo como pastor. A psicologia é uma bênção de Deus na nossa vida. E no século 21, aonde nós estamos vivendo, em que o estresse emocional, a carga emocional é infinitamente superior do que os nossos pais e avós viveram, nós precisamos entender que a psicologia é uma bênção e que ela não é nada, não tem relação, não é a mesma coisa que aconselhamento bíblico. Então, que Deus abençoe você, abençoe em Cristo Jesus. Você que é um conselheiro ou conselheira, em nome de Jesus, aconselhe de acordo com a Bíblia ensina, usando ela como respaldo para sustentar o espiritual, mas saiba de uma coisa: haverá momentos em que você vai ter que sair da espiritualização do caso e tratar isso como um problema que é uma patologia, que é um problema fisiológico, que é um problema de disfunção e precisa de alguém que não é você para estar tratando isso, tá? Deus abençoe os que estão aqui presentes. Nós agradecemos a todos que vieram, aqueles que estão nos assistindo. Eu quero orar agradecendo, que Deus abençoe você, Kraine, foi uma bênção. O pessoal lá de Murici pediu para que a gente marcasse uma palestra lá em Murici, e aí leva o esposo, o marido da Kraine está aqui, bênção de Deus também. Deus abençoe você, é uma honra tê-la sempre aqui conosco. Sua esposa é uma bênção nas nossas vidas. Vamos orar agradecendo a Deus, e que mais oportunidades, como disse a pastora Neide lá de Natal, agora há pouco, que surjam mais oportunidades para que psicólogos como você possam estar vindo nas igrejas, não só trabalhar a conscientização da necessidade que nós temos da psicologia, mas até nos ajudar a separar aquilo que não é demônio, não é espiritual, daquilo que é fisiológico, daquilo que é emocional e que pode ser tratado, tá bom? Quando você fala de pastores que às vezes se faz uma autoanálise a partir do que não consegue ver como resultado, eu já vivenciei isso. Insistentemente, gabinete, semana após semana, a mesma pessoa, sempre vindo, sempre chega um momento que diz: meu Deus, será que eu não estou conseguindo? Eu jejuo, e eu oro, e eu explico a Bíblia, e eu mostro, e a pessoa sai daqui um pouco melhor, mas volta com o mesmo problema, até que eu comecei a perceber que o problema dela não era mais espiritual, era familiar, precisava de uma intervenção, de um psicólogo, precisava de alguém. E há situações em que eu digo: você precisa de um psiquiatra, porque você vai precisar buscar uma medicação para tratar esse seu problema. Você está numa profunda depressão, você precisa, por um tempo, tomar alguma coisa para segurar isso, senão você tira a vida. E a gente tem que fazer, como pastores ou líderes, fazer aquela autoanálise, eu não sou capaz de mexer nisso, isso aqui tem que ter um especialista, né? Reconhecer a minha insuficiência nesse sentido, né? A minha incapacidade, tá bom? Pai querido, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós tivemos aqui nesta noite, que cada um daqueles que estarão aqui, meu Deus, assistindo em algum momento, ou que estão nos assistindo agora, possam entender a importância do aconselhamento bíblico, Pai, e ter a maturidade, Deus, de saber separar as coisas que são humanas, que são tratadas dentro da ciência humana, daquilo que é espiritual. Não nos deixa ser ignorantes a ponto, Senhor, de espiritualizar tudo que nos ocorre, mas que sejamos sábios na Tua palavra, para usar aquilo que é necessário, quando for necessário usar. Abençoa a Tua filha, a Tua serva Kraine, o esposo dela, a família dela, que teve aqui conosco até agora, Senhor, nos abençoando. Que Deus em Cristo abençoe todos que aqui estão e que nos assistem em qualquer lugar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus sejam conosco hoje e sempre. Amém. Deus em Cristo te abençoe. Fica na paz e shalom, shalom.